Olá, sou o professor Wagner de Biologia. Bom, na aula de hoje, neste vídeo, nós vamos trabalhar o tema da anatomia e fisiologia humana e vamos começar falando do sistema nervoso, tá bom? Primeiro a gente vai entender como que o sistema nervoso ele é tão complexo, mas tão maravilhoso para o funcionamento do corpo, ligando a mente a as funções primordiais de sobrevivência do ser vivo, né? E as funções básicas, né? Tanto as ações involuntárias e voluntárias que o nosso corpo desempenha de acordo com a realidade do sistema nervoso num geral, tá? O sistema nervoso, então, ele é dividido em central e periférico, a gente vai entender isso. Vamos, então, dar umas definidas aqui interessantes, né? Então, vamos lá. O sistema nervoso tem por função perceber os estímulos, transmiti-los a diversas partes do corpo e efetuar resposta. Quando a gente fala receber estímulo e efetuar resposta, é isso. Basicamente, ao entendimento, para se basear no funcionamento, o sistema nervoso ele trabalha como pergunta e resposta. Eu pergunto e existe a resposta em cima da pergunta. E o sistema nervoso ele atua com os estímulos que nós captamos no nosso meio que nós vivemos, né? Como estímulo, por exemplo, estímulo da visão, né? O estímulo da percepção, né? Do tato, do olfato, né? Do paladar, tudo bem? Então, tudo que está em nossa volta, entrando em contato conosco no meio ambiente, a gente vai sentindo e transmitindo informações para o cérebro, né, para o sistema nervoso, para que o sistema nervoso ele possa desempenhar as respostas para determinadas funções que nós passamos no nosso dia a dia em 24 horas. Até quando estamos dormindo, o sistema nervoso está agindo, tá? Esse sistema ao lado das glândulas endócrinas, que nós estudamos as glândulas endócrinas, lembra dos hormônios, a função de cada hormônio, lembra? A função de cada hormônio, como que ele age, né? De que forma ele age, quais são os lugares que ele age, por que ele é secretado, onde ele é secretado, quais são as glândulas, quais são o nome dos hormônios, já estudamos tudo isso. Agora a gente vai entender da mesma forma que o sistema nervoso age, só que ele não age por substâncias químicas hormonais, mas sim por impulsos nervosos, né? E a gente vai estar entendendo como funciona isso. Então ele está em coordenação e integração, tá? Temos também a ideia de entender que o sistema nervoso ele exige umas respostas rápidas, né? Tal como estimulação dos músculos esqueléticos, os nervos estão presentes devido à sua rápida velocidade de condução de estímulo, né? Então são vários exemplos. Um exemplo bem simples que nós vamos abordar nessa aula, né? Talvez não nessa agora, mas na próxima, que é nada mais de um exemplo louco que acontece, que a gente vê na nossa vida diariamente, involuntariamente. Que é, por exemplo, eu colocar a mão numa panela, rapidamente eu tirar. Não fui eu que quis tirar, não que eu não quis tirar, eu não ia deixar minha mão queimando. Mas foi uma resposta involuntária do meu sistema nervoso que agiu sem eu perceber. Para me defender, ele retirou minha mão rapidamente, com uma contração muscular violenta, retira minha mão e eu paro de me queimar. Ou, por exemplo, eu pegar a minha mão e colocar numa gaveta escura, ou num saco escuro que eu não conheço, estou lá colocando meu braço, e de repente eu sinto um espetar no meu dedo, uma pontada, como se fosse uma picada, ou tiro minha mão rapidamente. Porque na minha concepção de entendimento do sistema nervoso, ele me dá ao entender que ali poderia ser um animal peçonhento, poderia ser uma picada de cobra, poderia ser uma picada de um inseto, uma aranha, né, um escorpião. Então a defesa do meu corpo faz eu retirar. Isso são ações involuntárias que a gente vai entender, né? Quais são as respostas que o meu sistema nervoso faz para determinadas perguntas que o meu corpo faz para o sistema nervoso responder. De que forma isso ocorre? Como eu falei, utilizando todos os sentidos aguçados que nós temos, né, em nossa formação biológica. Isso é importante, né? Então a gente vai estar entendendo um pouco sobre cada um. Então a gente tem o sistema nervoso tem atuação mais específica, pois pode atingir apenas determinados grupos celulares, né?
nós temos também menos específicas, mais ampla, né? Aí o sistema nervoso vai se dividir em dois grandes grupos: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem antiga de como que era estudado o sistema nervoso, a anatomia, porque o sistema nervoso ele é fascinante, né? Ele é estudado até hoje, tanto é, só para vocês terem uma ideia, que ainda tem muita coisa que não se sabe do cérebro, do sistema nervoso, né? Dos pensamentos, das emoções, né? A gente sabe como que ele funciona, mas totalmente não. Diferente como todo mundo já estudou tudo sobre o coração. Pode aparecer alguma coisa a mais sobre o coração? Pode, mas já estudaram muito sobre o fígado, sobre os pulmões, sobre os órgãos genitais, os órgãos reprodutor masculino e feminino, sobre o rim, sobre o intestino, sobre o sistema digestório, sobre os ossos, sobre a pele, sobre os olhos. Mas pode aparecer mais? Pode. Mas agora, diferente do sistema nervoso, ainda existe muita lacuna aberta para ser estudado, para ser pesquisado, para ser desvendado. Isso é importante, né? Então a gente vai entrar agora nas estruturas, entender cada parte do seu sistema nervoso. Bom, como eu falei para vocês, o sistema nervoso ele é dividido em dois grupos: sistema nervoso central, SNC, e sistema nervoso periférico, SNP. Vamos entender o que é o sistema nervoso central, como que ele é, do que ele é formado e como que ele age, né? Então, o sistema nervoso central é formado por encéfalo e medula espinal. O encéfalo situa-se na caixa craniana e divide-se em cerebelo, cérebro e bulbo, né? O cérebro, cerebelo e bulbo. Muitas vezes a gente vê as pessoas falar cérebro, não é cérebro, é cérebro. É ruim falar, né? É muito mais gostoso na pronúncia do português a palavra cérebro. Agora, cérebro é mais cansativo. Mas a palavra correta é cérebro. Então, o cérebro, cerebelo e bulbo faz parte do sistema nervoso central. Ele faz a composição do encéfalo, da maior massa do sistema nervoso, né? Que fica no crânio, tá? E outra parte também muito importante é a medula espinhal, né? Que fica dentro da coluna vertebral, né? Ela é a ligação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, olha lá, a medula espinhal é um cordão, né? Espinhal é um cordão de tecido nervoso de aproximadamente 40 a 45 centímetros de comprimento. Por um dedo de espessura, né? Então ele é da espessura de um dedo mindinho, né? Situa-se dentro do canal vertebral, ou seja, dentro da vértebra, tá? Aqui é o encéfalo, tá bom? Vamos ver um pouquinho sobre ele, vamos ver essa imagem, que eu acho essa imagem maravilhosa, tá? Essa imagem, então, você está olhando, ó, você tem toda uma base funcional, motora do nosso corpo pelas regiões do cérebro, tá? Então você tem aí você tem a memória de raciocínio, que fica mais nessa região. Você tem o controle motor. Quando eu falo controle motor, é o controle motor do funcionamento, por exemplo, dos pulmões, controle motor do funcionamento do próprio músculo e esqueleto, da movimentação do corpo. O olfato, né? Você pode ver que é mais nessa região, já é perto mesmo do nariz, né? A audição, né? Já é desse lado mesmo, já é interligado. A postura, né, que é o equilíbrio do corpo, linguagem, leitura, visão é no fundo. Isso é interessante, depois eu falo. Cerebelo, né, temos o bulbo, né, o toque é a pressão, né, o paladar, como eu falei aqui do lado também. Tudo bem? Por isso que algumas situações do cotidiano, de algumas patologias, algumas doenças, pode trazer consequências, pode trazer consequências graves para o corpo. Por exemplo, todo mundo aqui já ouviu falar do derrame cerebral, ou seja, acidente vascular cerebral. Então, suponha-se que uma veia atinge a parte, uma artéria pequena atinge a parte do controle motor. Então o sangue estoura lá dentro e invade esse tecido do tecido nervoso onde está localizado o controle motor. Pode afetar, então a pessoa fica com o lado do corpo paralisado, já ouviram isso? Fica com o braço meio retorcido, uma parte da face meio torta. Tem a ver com isso, porque cada região dessa
elas se comunicam entre todas, mas cada uma desempenha um papel fundamental no funcionamento fisiológico, morfológico do nosso corpo. Então, alguns acidentes, por exemplo, a pessoa bate a cabeça com tudo atrás aqui na nuca, pode ser que ele perca temporariamente a visão ou totalmente, né? Algumas pessoas têm problema nessa região verde que vocês estão vendo aí e tem dificuldade de aprender a ler. Então tem várias coisas interligadas, né? O paladar também, né? Algum probleminha que pode dar. Na fala também, às vezes a pessoa vai no fonoaudiólogo, que é que estuda a voz, né? E aí ele descobre que ele tem um problema já mais no cérebro, né? Uma parte mais na região do cérebro onde estimula a fala. Então é bem interessante entender essa questão, né? Então vamos ver a fisiologia do cérebro, né? Então o encéfalo é a principal área, né, integradora do sistema nervoso. É o local onde é armazenada a memória, então a sede do conhecimento, da memória, onde são elaborados os pensamentos e os raciocínios, onde são geradas emoções e onde outras funções relacionadas ao controle do nosso organismo são executadas, tá? Então você vê que é bem complexo, envolve emoção, envolve sede de inteligência, raciocínio, capacidade intelectual, né? A região no cérebro, associadas à visão, à leitura, à sensibilidade das pernas, tronco, braços e face, ao movimento dos olhos, das pernas, do tronco, dos braços e da face, à fonação, à audição, ao olfato, ao controle da temperatura, ao sono e à fome. Tudo isso é responsável pela parte do sistema nervoso, pelo cérebro, tá lá, o cérebro, tá? Beleza, então o cérebro tem todas essas funções para cuidar. É ele que cuida da visão, é ele que está cuidando da sensibilidade da perna, do tronco, dos braços, da face, dos movimentos dos olhos, das pernas, do tronco, e da audição, do olfato, das temperaturas do nosso corpo, do nosso sono e da fome, né? O controle da fome. Quando ele indica que tem fome para você poder comer para entrar energia no nosso corpo. Vamos lá. Outra parte importante do sistema nervoso central, nós estamos falando do sistema nervoso central, é o cerebelo. Tá vendo aí o cerebelo? Tá aqui em cima aqui o cerebelo, né? Tá vendo? Essa parte acinzentada aí, ó. Então, o que o cerebelo faz? Se relaciona com a postura, com o equilíbrio e com a coordenação dos movimentos. Olha como é importante o cerebelo. Então, ele tem esse cuidado. Ele cuida dessa parte. Ele se relaciona com a postura, com o equilíbrio e com a coordenação dos movimentos. E o bulbo, ó, o bulbo, vamos ver onde está o bulbo também. O bulbo tá essa parte vermelha, tá vendo? Bem avermelhado mesmo, bem próximo da medula espinhal. Ele dá início à medula espinhal. E qual é a função do bulbo? Vamos lá. É o centro responsável pelo controle da respiração e da atividade cardíaca. Olha como que ele é importante. Então ele controla o nosso ciclo respiratório, o nosso ciclo cardíaco, o batimento do coração, atua diretamente na contração do músculo do coração, fazendo que o sangue se movimente pelo corpo. E atua diretamente nos pulmões através da movimentação do respiratório, mecânico e fisiológico, tá? E a medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso central. Então, tanto o cerebelo como o bulbo e a medula fazem parte. Bom, exerce duas funções importantes. Conduz vias nervosas que chegam e saem do cérebro. Então, ele tem a comunicação direta com o cérebro, né? E coordena muitas atividades reflexas, como, por exemplo, a retirada de parte do corpo do campo de ação de um agente que provoca dor. Aquilo que eu falei, né? Às vezes, a medula espinhal, ele responde a um estímulo sem precisar ir para o cérebro para perguntar. Sem precisar chegar lá no encéfalo e perguntar, olha, a minha mão está na panela queimando, o que eu faço? Aí o cérebro tem que responder, vai lá e pede para tirar. Ele manda a informação para o sistema nervoso periférico para a mão sair da panela. Não, não é assim. Ele, nesse caso, ele vai direto, ele não precisa, tá? Então é o ato, a gente chama de ato reflexo, vocês vão ver aí pra frente, tá bom? Então ele age de defesa. Por exemplo, eu tô andando descalço, piso numa coisa pontiaguda. Automaticamente eu retraio meu pé, levanto meu pé com rapidez.
Por quê? Porque eu acho que pode ser um animal venenoso. Pode ter me cortado profundamente. Então é uma forma de defesa. Isso responde à medula espinhal como ato reflexo, tá bom? Vamos continuar, galera. Então o encéfalo e a medula são envolvidos por 3 membranas. Aí vem a parte de formação fisiológica, de como que ele está formado, né? Que protege tanto a medula quanto o encéfalo, que são as meninges, né? Além das meninges, o sistema nervoso central é protegido por um líquido de cérebro espinhal, ou chamado líquor, né? Que age como um amortecedor de choques. Por quê, galera? Esse líquido que está dentro da nossa cabeça, entre o encéfalo e o crânio, ele é uma espécie de amortecedor. Quando eu faço esse movimento, meu cérebro poderia bater direto na calota craniana, no osso do crânio, e fazer microlesões e levar a sangramento e levar a consequências graves. E por que isso não acontece? Porque quando eu faço esse movimento rápido, o meu cérebro, antes de bater, ele é amortecido pelo líquido, que é o líquor, que é uma água específica, estéril, né? Uma água sem agentes microbianos, sem agentes celulares, e essa água, ela faz com que amorteça o meu cérebro, tudo bem? E as meninges é isso. Tanto é que as meninges é onde ocorre aquela doença grave provocada por bactérias e vírus, que é a meningite, inflamação das meninges, que é uma doença tão grave que muitas das pessoas que pegam acabam morrendo, né? Meningite bacteriana e viral, elas são 2 agentes patológicos que entram no nosso corpo e se instalam nessas meninges e faz uma inflamação chamada de meningite, que pode levar a pessoa à morte se ela não for cuidada imediatamente. É isso aí, meus jovens. E aqui a gente tem um exemplo, né, aqui a gente vai entrar agora no sistema nervoso periférico, tá? Aí a gente vai dar o exemplo ali, tá? Então, saímos do sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, né? Onde tem lá o cérebro, é formado pelo cérebro, pela bulbo, pela ponte, né? E aí você entra direto agora no sistema nervoso periférico. Vamos entender um pouco sobre o sistema nervoso periférico? Vamos entender, né, professor? Então, o sistema nervoso periférico, que é o SNP, é constituído de 2 tipos de nervos cranianos e espinhal, tá, galera? Nervos cranianos são 12 pares e saem da base do encéfalo, tá? Então são bases de pares de crânio, né? De craniano, são pequenos fiozinhos, vamos pensar assim, e realizam as mais diversas funções. Uns conduzem impulsos sensoriais, então impulsos de sensações do nosso corpo, né? Que eu acabei de falar no começo, de várias partes do corpo até a cabeça. Então vem das mãos, vem dos pés, vem internamente dos órgãos até a nossa cabeça, o nosso sistema nervoso central, o cérebro, né? Alguns inervam a musculatura da cabeça e do pescoço e outros transmitem as informações procedentes de diversos órgãos de vários sistemas do nosso organismo. Então, vem tanto da parte mais externa, muscular, né, a parte do tecido epitelial, dos olhos, do nariz, da cavidade bucal, dos ouvidos, como também vem dos órgãos, tá? E os nervos espinhal, que ele é dividido então em nervos cranianos e nervos espinhais. E que são os nervos espinhais, galera? São 31 pares, né? Então são 31 pares, né? E sai da medula espinhal, né? Então os nervos cranianos, né, são 12 pares e sai da base do encéfalo, sai da região próximo do pescoço. Já os nervos espinhais são 31 pares e sai da medula espinhal, de toda a medula vai saindo, vai ramificando, que a gente vai ver no desenho. Então, os nervos espinhais transmitem informações sensoriais. Então, a função também é transmitir informações sensoriais vindo de todo o corpo, recebida principalmente pela pele. Então, esse daí, ele recebe de tudo, mas principalmente da pele, como sensação de frio, sensação de dor, sensação de calor, sensação de coisas ásperas, você sente que é áspero, sensação de coisa lisa, coisas mais suaves como algodão, você sente e transmite para o sistema nervoso periférico, transmitir por um encéfalo.
para o sistema nervoso central entender o que está acontecendo em sua volta, tá? Então, ele tem essa... Além disso, também transmite informações para diversos órgãos de vários sistemas do organismo. Então, ele também atua levando informações dos órgãos periféricos, como todos os órgãos, rim, fígado, pulmão, estômago, intestino, sistema reprodutor masculino e feminino, né? Então, ele também manda essas informações, o que está acontecendo naquele momento, para que o cérebro, né, o sistema nervoso central, capta e formule uma resposta para que você possa dar continuidade à ideia do funcionamento do corpo, tá? E aqui então a gente tem um exemplo do sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, né? Se eu pensar no sistema nervoso central, eu estou olhando lá o cérebro em cinza e a coluna vertebral. O resto que vocês estão vendo parece um monte de linha, né? Parece veias, né? Lembra veias, né? Interessante. Lembra veias, mas lógico em amarelo. São os nervos, que são os nervos espinhais que saem são um nervo craniano, que se ramifica mais para essa região aqui, ó, do pescoço, e desce um pouco para os braços, e dos nervos espinhais que saem da espinha, né, da coluna espinhal aí, e se ramifica por todo o nosso corpo. Para fazer o quê? Qual é a ideia? Ramificar para se comunicar. Essa é a ideia. Atingir toda a superfície do corpo, externamente e internamente, para poder transmitir informações para o cérebro, para que o cérebro desenvolva a resposta. Como? Como exemplos. Exemplos da ideia do frio. Vamos pegar a ideia rapidinho aqui. Pensa numa situação. Você sai com sol, ou 1 hora da tarde, tá no rolê. Aí quando é 6 horas vem uma virada brusca de temperatura. A temperatura cai bastante. Você começa a tremer. O que é o tremer? Primeiro que o tremer é para fazer calor. Primeiro exemplo do frio é o que? O arrepio. Você não fica com aquela pele cheia de bolinha na sua pele? Isso nada mais é que um aviso térmico da sensação sensitiva, onde o neurônio sensitivo, né, que é o nervo, está levando até onde? Até o cérebro, para que ele possa transportar a informação. Ele pega essa informação, lê essa informação e volta falando assim: tecido muscular, músculo. Ele está dando a resposta. Primeiro ele recebeu uma informação vindo da pele. Neurônio de sensação, mandou lá, sensitive, né? O neurônio sensitivo mandou a informação: olha, tá frio, eu tô arrepiado porque tô com frio, mostrei que eu tô com frio. O que eu faço? O sistema nervoso manda a resposta, porque ele recebeu a pergunta: ó, tô arrepiado porque eu estou com frio, o que eu faço? O sistema nervoso então desce e manda uma resposta para os músculos que estão debaixo da pele. E fala assim: começa a contrair rápido, rápido, e contrair e relaxar rápido. Aí você começa a contrair rápido. O que é isso? Tremer. Tremer de frio é isso. É contração e relaxamento rápido. Então, para quê? Quando eu contraio, eu formo o quê? Movimento. Movimento gera calor. Isso é física, é mecânica, tá? Tudo bem? Então, aqui, ó, pra gente dar uma finalizada aqui. Então, o sistema nervoso periférico, em termos funciona, pode ser dividido em 2 componentes. Sistema motor, né, que é o que transporta sinais dos músculos esqueléticos e para eles, principalmente em resposta a estímulos externos, tá? E o sistema nervoso autônomo regula o ambiente interno, controlando o músculo liso e cardíaco. Então, nós temos o sistema nervoso motor, onde eu tenho controle sobre ele, onde eu consigo fazer movimento, né? O controle dos músculos esqueléticos pode ser voluntário, como quando você levanta a mão para fazer uma pergunta. Eu estou levando, é voluntário, eu estou controlando ele. Ou pode ser involuntário. Pode fazer uma pergunta, ou involuntário, quando de um movimento brusco dos joelhos, né? Nesse caso, um exemplo, quando o médico tem um exame que o médico quer ver, estudar um pouco se o seu sistema nervoso está comunicando com o corpo, ele pega um martelinho bem leve e dá um toque na sua patela do osso do joelho, e sua perna se movimenta involuntariamente,
que significa? Que é uma resposta involuntária. Você não quis fazer isso, mas o seu corpo fez porque ele recebeu um estímulo, tá? E depois nós temos o sistema nervoso autônomo, que é chamado SNA. Esse sistema nervoso autônomo regula o ambiente interno, controlando o músculo liso e cardíaco. Então, nesse caso, o sistema nervoso autônomo é quando o sistema nervoso periférico ele tem o controle sobre o que, galera? Sobre os órgãos. Eu não tenho controle sobre os órgãos. Eu não posso simplesmente falar agora, coração, para de bater. Não para. Porque ele não me obedece, porque ele é involuntário. Sistema digestório, para de funcionar? Não, porque são músculo liso e músculo cardíaco que não me obedece, ele é involuntário, ele recebe comandos da onde? Do sistema nervoso central pelo sistema nervoso periférico. Tudo bem? Entender um pouco sobre essa ideia? Então hoje a gente deu uma introdução, estudamos um pouco sobre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Vimos quem que forma o sistema nervoso periférico, tá? Quem são os órgãos e quais são suas funções, e vimos também quem forma o sistema nervoso periférico, que são os nervos cranianos, tá? Entendemos como que ocorre essa comunicação entre pergunta e resposta. Nervo sensitivo sente as sensações interna e externa, e o nervo motor dá a resposta, exemplo do frio, tá? Ou você colocar a mão numa coisa quente e retirar, tá bom? Então na próxima aula a gente vai continuar. Valeu, galera!